Olá e vamos a mais um vídeo da série Explorando Aberturas. Hoje vamos dar uma estudada nessa variante, que é uma das principais, mais emocionantes da Índia do Rei. Existe uma famosa partida entre Taimanov, um grande teórico que jogava de brancas, criou várias dessas linhas com cavalo E1, cavalo D2, contra Naidorf, a partida no Zurique 53. Vai ser tema de um vídeo aí na série Partidas Extraordinárias. Mas vamos ver como eu cheguei a essa tabia. Vou explicar o que é tabia. É um termo que vem do árabe e significa a posição que os dois lados querem chegar. E aí tem uma série de opções mais ou menos equivalentes. Vai começar uma grande batalha de ideias aqui, né? Então essa é a tabia e ela pode ser o ponto de partida do seu estudo. Esqueça as tabias da Semish, da variante do fianqueto, estude uma tabia específica mais profundamente e não tente a visão geral bem superficial. É válida também uma visão geral de uma abertura, mas na hora de aprofundar, escolha uma tabia e veja aí uma meia dúzia, 10 partidas dessa posição. Bom, então temos essa que é Taimanov e Naidorf, temos também Wesley So e Nakamura, partida muito boa, eu acho que tem na série. Eu antes de publicar eu vou conferir se eu já não publiquei, porque às vezes existe o perigo de repetir, né? Passa muito tempo, já tem mais de 70 partidas lá na série Partidas Extraordinárias. Aliás, aqui no canal as séries são organizadas, todas as séries, quando você gostar, eu falo logo o nome no início, você pode ir no item ali Playlists e ver da número 1 até a mais recente, tudo ali para você maratonar, né, nas séries. Vamos então ver como despertou meu interesse para essa posição. Eu vou falar o motivo, né, que me levou, né, e o processo, né, de estudo. Então eu joguei uma partida como anônimo. Foi a partida que eu acabei colocando aqui até de memória, né, porque foi muito curta. E eu apliquei uma ideia. Depois me deu um interesse muito grande para ver a refutação da ideia que eu joguei. Então ele veio com inglesa, o anônimo, eu também estava de anônimo, joguei G6, já expliquei o porquê de atrasar esse lance, é porque você pode às vezes desenvolver o cavalo por E7 ou jogar um F5 antes de jogar o cavalo. Então seguiu bispo G7, D4, D6, cavalo C3 e cavalo F6 transpôs para a linha principal da Índia do Rei, né, do peão da dama. E veio o E4, ainda não definiu se vai ser clássica. Ele jogou bispo E2, pode ser Averbá, nome de um jogador histórico que nos deixou aí há poucos dias, depois de fazer 100 anos, 3 meses após completar 100 anos. Ele era o criador dessa variante, depois de Roque, bispo G5. Foi o criador dessa variante, deu nome a essa variante, variante Averbá contra a Índia do Rei. Mas pensei que vinha a Averbá, mas veio a clássica, quando joga com cavalo F3, eu joguei E5. É muito bom ter essa teoria automática, porque você tem certeza dos lances, você não vai variar, né? Então você já transmite ali na partida, no tabuleiro, uma segurança com os primeiros lances. Ele rocou, joguei cavalo C6. Então aqui, às vezes, o jogador que não quer essa batalha aqui da variante Iugoslava ou Mar del Plata, depois eu vou falar que existe aí uma pequena discussão autoral aí, né? E, bom, ele pode jogar bispo E3, que é Grigorite, pode jogar D5, que é Petrosian, mas o meu adversário jogou Roque, eu joguei cavalo C6, é a mais combativa das linhas. Você pode jogar cavalo de BD7 ou cavalo A6 ou mesmo toma D4, como eu já joguei aí em uns vídeos passados. Então veio o cavalo C6, D5, cavalo E7. Essa seria uma tabia. Então o que a gente vai chamar de tabia? Geralmente é uma posição básica. Os dois lados querem chegar nessa posição e a partir daqui tem as opções. Cavalo E1, B4, variante baioneta, cavalo D2, que eu já joguei bastante. Essas são as três principais. Depois vem bispo G5, bispo D2, que também... Até essa eu acho que é do Taimanov. O Taimanov ajudou muito no desenvolvimento dessa linha. Por isso que essa partida que o Taimanov perde do Naidorf é muito importante,
porque de brancas tinha um especialista, né? Então, na minha partida, contra o anônimo, veio o cavalo E1. Tá jogando teórico. E olha só, a gente pega um jogador anônimo, né? Não sabe a força, mas às vezes vem jogadores que conhecem a teoria, às vezes estão na mesma situação que eu ali, jogando anonimamente para testar. Aí vem o plano básico na Índia do Rei, né? Você tira o cavalo primeiro aqui. Quando ele tira aqui, ele está querendo apoiar o ponto E4 com F3. Então ele tira e tem manobras também. Pode vir para D3 que vai apoiar o C5, que é o plano das brancas. B4, C5, abre linhas aqui na ala da dama e coloca pressão suficiente para distrair o ataque das pretas na ala do rei. Então seguiu aqui cavalo D7, eu joguei o teórico, abrindo o caminho para o peão de F. Bispo E3, essa linha por um tempo foi condenada, até depois dessa partida aí do Naidov de pretas, quando ele detona o Taimanov, mas depois voltou a ser jogada e hoje talvez seja uma das linhas principais na clássica. Então você ganha um tempo formando essa cadeia de peões e o seu plano vai ser G5, aqui é o principal lance. E agora essa seria uma tabia secundária. A gente tem aquela primeira tabia, né, da posição com vários caminhos aqui. Podemos dizer que essa aqui é uma tabia importante, mas uma vez definida a variante que você vai estudar, surgem outras tabias. Essa aqui é uma tabia bem clara, porque tem 4 lances assim com bastante partidas, né? Claro que tem uns aqui que são mais jogados, como o A4, mas seguido de perto por torre C1. Até o gambito aqui, o sacrifício tem nessa posição, mas geralmente é preparado com torre C1. E é uma ideia muito boa, porque ganha iniciativa na ala da dama. Deixa eu esperar o mouse aqui normalizar. Bom, então, essa posição ocorreu na minha partida, era 3-2. É uma coisa que eu faço muito, jogar uma partidinha light, descompromissada no celular. Então eu geralmente jogo como anônimo, primeiro que eu não estou gravando e depois que eu quero só fazer um teste. Então eu lembrei de uma ideia que é até um pouco primitiva, né? Que é jogar torre F6, torre H6, dama E8, dama H5 e mate. Então eu não tenho a teoria ainda exata, mas eu tinha a ideia. Eu já tinha visto partida, não sei se deu mate, mas teve um ataque forte. Então, para jogar essa posição, eu não preciso da teoria, eu preciso da ideia. E uma vez aplicando a ideia, eu vou depois levar para a oficina e acertar os pontos. E eu já fiz isso depois que eu joguei essa partida. Vou compartilhar aqui algumas descobertas. Então ele veio com torre C1, excelente. Eu joguei a ideia primitiva. Depois eu até coloquei em questão para mim mesmo se eu vou jogar essa ideia, se eu vou melhorar ela, ou se eu vou ficar com o lance mais normal, que é cavalo G6, e depois de C5, aqui tem aceitando, é muito perigoso, né? Mas eu vi outra ideia que me chamou a atenção, além de torre F6. Aliás, tem torre F6, H5, mas seria sem ele jogar o C5. Vamos supor que jogue B4. Essa ideia do torre F7 para jogar bispo F8 funciona bem nessa variante também. Já andei pesquisando aqui algumas partidas. Mas vamos primeiro ver a minha ideia e a refutação. E como o adversário não refutou, e aí o ataque foi fulminante. Ele jogou muito bem sacrificando o peão. Eu não quis saber de dar tempos para ele, né? Porque ele joga B4. O meu cavalo pode voltar aqui, né? Porque se volta aqui, olha só. Isso aqui eu acho que é uma vantagem decisiva, né? 3 pontos, está tomando aqui. E o pior, depois quando esse cavalo interfere na ação do bispo, acaba muito, diminui bastante as chances de ataque. Então, olha só, isso aqui é um ótimo lance, segundo a engine. Então eu estou estudando a abertura na prática, né? Eu pensei, depois de C5 eu não vou perder tempo com a captura. Então eu joguei depois de C5, pensei, não vou perder tempo com a captura, joguei torre H6. Estão vendo que é um lance, 2 interrogações. Mas olha o que acontece, olha a força da ideia. Ele tomou
e entrou aqui, excelente, está ameaçando aqui. Quando eu joguei torre F6 e torre H6, eu já estava disposto a deixar aquela torre lá, não vou ligar para ela. E aí eu joguei dama E8, levando o duplo, mas eu estou jogando dama H5. Olha só, vantagem decisiva. Aqui era a variante que ele tinha que fazer, cavalo toma 7, torre toma 7, por exemplo, já que eu queria sacrificar, né, essa torre. E aí cavalo F6, só que aí ele devolve e elimina o bispo de Casas Brancas. Essa seria a variante, a ideia geral, eliminar esse bispo de Casas Brancas. Então, para o jogador de Índia do Rei, esse conceito é muito importante. Esse bispo é valioso, você não pode deixar ele ser trocado pelo outro bispo, e às vezes tem um sacrifício de qualidade também. Então essa seria a variante. Então meu adversário jogou aqui H3, olha lá, a barrinha já começa a gostar. Eu joguei cavalo F8, não sei se foi o melhor. Ele ainda está melhor, mas ele tem que jogar preciso. O engine aponta rei H2, é um lance difícil de fazer, né? Que a gente não quer ficar na cara das peças pesadas. Então ele entrou na continuação bem humana, que é cavalo C7. Eu joguei dama H5. Ele tomou a torre e eu tomei. Foi brilhante. E aqui, isso aqui é a análise do engine. Aqui ele não abandonou, ele saiu da partida. E eu sempre faço o processo, reivindico a vitória para completar ali a partida, né? Então, eu gostei da partida pela aplicação da ideia, mas eu vi que estava a maneira como eu apliquei a ideia está errada. Tem que fazer alguns profiláticos. E aí me despertou o interesse para estudar essa posição e ver se realmente eu vou jogar essa variante, né? Porque olha só, torre F6 não é considerado o melhor, mas vamos ver alguma partida aqui com esse torre F6, porque o C5 é um lance bom, talvez seja o melhor lance. Cavalo D3 indicado pelo engine também é um bom lance. Torre H6, é muito fácil errar nessa posição, né? Foi a conclusão que eu cheguei, apesar da vantagem que o engine dá, né? Então, olha só, C5, dama E8, tem um A6 aqui também, mas dama E8 é uma ideia. Cavalo B5 é o lance. Imagina o tanto de lance que tem nesse momento que poderia perder a partida. Por exemplo, vem um B4, é um lance bem natural. Olha a barrinha como é que foi. Dama H5, a ideia segue muito forte. Ele vai ter que jogar um H3 ou H4. Parece que H4 é melhor. Mas se joga H3 já temos a ideia. Cavalo aqui ou cavalo F8. E sacrifica. Não importa que esteja caindo peças aqui, o lance é aquele mesmo. A ideia fica bem ilustrada aqui nessas variantes, né? Então, vamos ver o que seguiu. Na verdade, ele não jogou cavalo D3, ele já veio com C5. O engine deu duvidoso aqui, mas é um lance bem jogável. Se eu posso tomar, vem B4 e eu jogo cavalo A6. Agora eu já sei que é cavalo A6, né? Aprendi agora. Então a gente vai revendo um simples blitz e vai assimilando algumas ideias. Então esse é o lance. Vamos ver o que, é que o engine dá. Talvez uma pequena vantagem das brancas, né? E se vem esse, já está defendido o ponto aqui. É um jogo mais ou menos igual. Então a gente vai aprendendo pequenas ideias, trazer o cavalo para 6, mas eu resolvi não mexer com aquilo. Não tomei nem de cavalo nem de peão, então veio esse que é duas interrogações. Ele toma, se ele joga um B4 aqui, mais uma vez ilustrando como dá para seguir um caminho errado nessa posição. Olha, já diminuiu. Está dando um A6 para evitar o cavalo B5, está tendo esse também. Não está muito... Vamos ver isso aqui.
G4 já aparece como um lance também temático, né? E se jogar esse vai ter um G3, que também é temático, tem na partida do Naidorf contra o Taimanov. Então a gente joga muito por temas, né? Esse ataque na Índia do Rei é feito de forma muito padronizada. Claro que você tem que deixar a análise bem precisa, porque cada posição tem uma particularidade, né? Então você joga por tema, mas vai adaptando aos detalhes, às circunstâncias. Então, cavalo B5 seria uma possibilidade, aliás foi o que seguiu, né? Mas, peraí, não foi isso? Não teve B4 na posição, ele já tomou e jogou esse. E aqui eu teria que jogar cavalo F6, não daria para seguir esse caminho. Então a ideia só deu certo porque ele foi aqui bem guloso, né? Mas difícil de defender. Então eu vi que essa ideia dá para tentar, principalmente em blitz. E vamos ver aqui agora a alternativa. Depois de G5, torre C1, chegar aqui em abertura, cavalo G6. Aí vem um C5, o mesmo lance que você pode tomar. E depois de B4, olha lá, cavalo A6, já aprendemos isso, né? E aqui é um jogo pauleira ainda, né? Barrinha não sai ali do meio, você vai continuar o ataque, tem H5 também como lance temático, tem essa manobra torre F7, bispo F8, torre G7, a torre e o bispo trocam de lugar, e sobre essa manobra o Bronstein fala no livro dele sobre o Zurich 53, e fala que foi uma criação de jogadores iugoslavos. Na época não tinha ainda desmembrado em várias repúblicas, era a Iugoslávia. Tinha fortes jogadores, Gligoric, entre outros, né? E o Naidorf, que chama essa variante de Mar del Plata e não variante iugoslava. O Naidorf também tem um livro sobre o torneio de Zurique 53. É bom comparar as análises, né? O Naidorf, no livro dele, fala que não tem nada de grupo de jogadores iugoslavos, que foi ele que criou a variante no torneio de Mar del Plata, alguma coisa desse tipo. Então vale a pena pesquisar aí outras fontes, ver se tem alguém que bate o martelo aí, quem criou a variante. Eu acho que as variantes vão surgindo mais ou menos no mesmo momento, numa linha de pesquisa, né? Então são ideias que estão na posição. O jogador é apenas um garimpeiro das ideias, né? Então vamos ver o que pode também seguir aqui dentro dessa variante. Vamos ver se dá para jogar sem aceitar esse peão. Eu acho desvia um pouco. Alguns jogam, né? Cavalo F6. Agora o Engine já é mais materialista, ele prefere tomar. Então talvez a gente tenha que avançar por esse lado. Se o jogador jogar o sacrifício, a gente vem para essa posição. Mas o interessante de pesquisar é que C5 tem que conhecer para jogar, senão o jogador vai jogar, por exemplo, um B4. Vamos rever de novo dentro dessa aqui. Olha só, cavalo F6, já está com B4. Agora veio C5, sem sacrificar. E agora vem a manobra, torre F7, peão toma, então a torre já defende a entrada do cavalo aqui. E depois que ele continua o ataque ali, pretas vão para cima. Eu acho que essa aqui é que tem Wesley So e Nakamura. Não, não é essa, ou é, vamos ver. Pretas, rate das pretas... não é essa, mas é bem similar. Temos aqui o Piquet jogando com rate ainda baixo, né? Foi em 88. O Piquet jogava de brancas. Gurevich perde duas. Bom, vamos voltar aqui. Se a gente puxar dois lances aqui... Bom, vou voltar essa posição aqui, fazer a busca, que aqui vai aparecer a partida do Nakamura, talvez em primeiro lugar. Kasparov, Radjabov, Nakamura de pretas, Wesley So ganha do Ding Liren, mas perde do Nakamura. Bom, essa partida deve estar por aqui, ou então eu nem vi ela.
Wesley So, Grischuk. Pode ser que tenha alguma ordem de lance ali um pouquinho diferente, mas olha que interessante como a gente... Eu não acredito, até o Ulf Anderson jogou essa posição de pretas. Essa aqui é novidade para mim. O Ulf Anderson jogando de pretas uma Índia do Rei, olha aí. Vamos ver essa partida aqui, né? Que é uma coisa incrível. Não estou acreditando. Passa rápido, como é o processo, enquanto você está garimpando, está dando uma primeira olhada numa partida, passa rápido, passa para ver o jeitão, ganhou por ataque, ganhou no final, você vai tirar essa lição bem rápida. Aí se você achar que a partida merece ser estudada, olha lá, nova mania aí do chess.com, né? Então aqui, olha aí o Ulf Anderson jogando essa posição, incrível. Olha outro lance naquela posição que tem um sacrifício, veio esse, ele jogou B6. Interessante ver um jogador tão posicional jogando a Índia do Rei, né? Tá cometendo aqui alguns erros, segundo o Engine. Olha, ele fez a manobra, tomou de cavalo aqui. O Engine não gostou muito da maneira que ele está atacando aqui, mas para a gente ver como é forte esse ataque temático. Olha lá, jogando lances temáticos, o Ulf Anderson pode ter sacrifício em H3, em G2. Olha aí, brilhante do Ulf Anderson. Bispo H3, nossa, mas é difícil, hein, manter a precisão na Índia do Rei. Peão toma, tomou, cheque. Se viesse para F2 teria dama H4, veio para cá, cheque, veio aqui, dama G5, né? Vai ter mate no próximo. Bonita partida, novidade, né? Mas deve ter jogado há muitos anos essa partida, né? Olha, foi em 92, não é tanto tempo, que ele teve o auge na década de 70, 80. Então, na década de 90, já era consolidado um jogador superposicional e jogou Índia do Rei. Então, eu vou voltar aqui e vou tentar encontrar a do Wesley So e Nakamura, que pode ser até outra linha, né? E eu esteja confundindo, mas aqui, certeza, dessa tabia foi... Vamos fazer uma busca aqui, tem 15 mil partidas, aqui é muita partida, mas se a gente colocar o rating das pretas, o Nakamura vai aparecer. Então temos aqui Garry Kasparov, Magnus Carlsen jogando a Índia do Rei. Muitas do Kasparov, é um jogador referência aí para você começar seu estudo, depois olhar o Fischer. O Radjabov, um jogador que acho que até hoje ele joga a Índia do Rei. Apareceu o Fischer, o Tal. Olha o tanto de partida modelo que a gente tem, às vezes no Lichess, às vezes no chess.com. É só pegar o FEM, né, da posição e buscar, né, mesmo nos sites que são pagos, né, como o Chess Games, você pode fazer a busca sem passar pela árvore de variantes, né, já fazer a busca da posição. E no Lichess é totalmente gratuito para buscar partidas, né. Olha só, Kasparov, aqui começa a aparecer uma do Nakamura vencendo, Radjabov tem várias, apareceu o Fischer. Então é um estudo muito rico, né? Anand e Nakamura. Nakamura vence de pretas, ganha do Giri também. Nakamura é um outro jogador referência aí para a Índia do Rei. Radjabov, Nakamura. Olha o Topalov jogando aqui. Eu devo ter pulado, mas essa partida Wesley So e Nakamura é muito linda. Tem a partida Gelfand de Nakamura. Eu vou só conferir na série Partidas Extraordinárias se tem alguma dessas, senão eu vou publicar uma aí na série Partidas Extraordinárias, uma dessas grandes partidas da Índia do Rei. E essa partida aí, Taimanov Naidov, eu acho que foi a responsável pela explosão da Índia do Rei. Aconteceu na década de 50 e foi quando estava explodindo ali a escola soviética, as análises, surgiram jogadores como Bronstein, o próprio Naidov, Gligorich e outros jogando Índia do Rei.
E aí veio a popularidade. O Fischer pegou essa onda, adotou e foi campeão mundial jogando praticamente só Índia do Rei na carreira dele. Benoni e Grunfeld também. Diga-se de passagem que são aberturas também adequadas ao jogador mais agressivo, jogador que queira possivelmente fazer um ataque ao rei e não jogar uma posição muito seca, querendo um empate, uma posição igualada. Né? Então, Índia do Rei, Grunfeld e Benoni são mais adequadas para um jogador mais ambicioso. Né? Se você está querendo jogar um jogo sólido, passivo, não jogue Índia do Rei, porque ela vai exigir uma energia a mais, uma vontade de vencer, porque ela é um pouco atrevida, ela vai para cima e muitas vezes o jogador de brancas não sabe lidar com esse tipo de agressividade. Então é isso, nesse vídeo então eu mostrei como um simples blitz que eu joguei anônimo despertou uma série de pesquisas aqui, estudos e aprofundamento na variante. Então serve de motivação. E eu conferi a ideia, aprendi um pouco mais, já sei que essa ideia, sendo muito primitiva assim, não vai dar certo, mas contei aqui com o erro dele. E aí aconteceu a partida de forma também temática, né? Esse bispo H3 foi brilhante, a porcentagem aqui foi 92,3, apesar de erros graves aqui. Teve uma gafe que foi justamente a aplicação da ideia. Ele dava 3 pontos aí para as brancas, mas a gente sabe que na prática é difícil defender, ainda mais num blitz aí com 3 minutos no relógio. Então é isso, até o próximo vídeo da série Explorando Aberturas. Até lá, valeu!